meus queridos pré-adolescentes, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição. Hoje está conosco a professora Elisane, que vai também nos ajudar. A paz do Senhor, meninos e meninas, que Deus nos abençoe, Esta aula tão maravilhosa. E vamos lá, O título da nossa lição de hoje fala sobre o amadurecimento cristão, que se encontra em 1 Coríntios 13, 11 e 14, 20. Então vamos lá, vou fazer a leitura, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E vou ler também, já lendo, Esther 14 e o 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. A Bíblia diz: desse momento todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Na lição de hoje, nós estaremos refletindo sobre maturidade cristã, que se revela como uma condição fundamental do desenvolvimento espiritual, físico, emocional e de todos nós. Desta lição, o objetivo é incentivá-lo, meus caros adolescentes, a saltar etapas no seu desenvolvimento, Nós não queremos que vocês salte as etapas, que natural, que a idade de vocês permite. Quando o apóstolo Paulo fala em não ser mais criança, não é uma crítica a essa fase tão importante da vida física e espiritual, mas o que ele critica é a permanência nela, Nós não podemos aceitar Jesus, e permanecermos tomando leitinho, Isso. Nós precisamos amadurecer em qualquer fase da nossa vida, O tempo passa e com ele vem o amadurecimento. Precisa, vir o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa, Crescendo e aprendendo. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós, À medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável, tanto a Deus como às pessoas à sua volta. Apesar do crescimento físico ser importante, o crescimento espiritual, que independente da idade, é mais relevante ainda na vida do cristão. Desse modo, nós podemos ser verdadeiros gigantes na fé, mesmo na pré-adolescência, A vontade de Deus para a sua vida, como ovelha do bom pastor, Jesus, é o seu progressivo crescimento espiritual até chegar à maturidade cristã. E nesse sentido, nós podemos observar alguns meios disponíveis para obtermos esse crescimento, Vamos ver esses meios. Esses meios, então, são: medite na palavra de Deus. O apóstolo Pedro expõe em sua carta que para um adequado crescimento espiritual precisamos desejar a palavra de Deus como crianças recém-nascidas desejam leite, E cultive momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus sempre mantiveram momentos de oração. Veja o exemplo de Daniel, que ele costumava fazer orações 3 vezes por dia. E procure fazer a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita. Essa expressão está na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. E tendo responsabilidade no uso dos dons, É importante entender que possuir dons espirituais não é sinal de maturidade cristã. Veja o exemplo dos nossos irmãos coríntios. Não faltava nem dom para eles, mas, entretanto, havia briga entre os irmãos daquela igreja
Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve esta carta a fim de corrigir as distorções e orientá-los como proceder, porque os irmãos estavam sendo imaturos, né? Então, precisou o apóstolo Paulo fazer uma carta corrigindo eles, né? Querido pré-adolescente, Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós. Porém, nada disso é garantia da nossa maturidade cristã, que só pode ser alcançada pela vida de oração, meditação na palavra e, sobretudo, a obediência à vontade de Deus. Além disso, a participação efetiva nos trabalhos da igreja contribui e muito para o aprimoramento da vida cristã, como visto no tópico anterior. Um dom espiritual, para ser bem aproveitado, precisa vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito. Portanto, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão, como estava ocorrendo com os irmãos de Corinto. Um cristão maduro e responsável não busca apenas o poder e os dons de Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus, íntegra e santa, afastando-se do pecado, de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. Esther vai continuar, né? É isso aí. Precisamos, né, estar diariamente, né, buscando a vontade de Deus, orando, porque quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós distanciamos do pecado, né? Então, por isso que é necessário, né? Hoje nós não estamos podendo, né? Vocês não estão podendo frequentar os cultos ainda, né? Nós voltamos, mas com bastante restrições, mas é importante estar em comunhão, né? Em breve nós voltaremos novamente todos juntos, né? Mas é muito importante estarmos em comunhão, estarmos buscando a presença de Deus, né? Buscando estar sempre fazendo a vontade de Deus, né? E para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós temos que estar atento à voz de Deus, né? Trouxe aqui na nossa revista a história de um telegrafista, né, desempregado, que eu achei bem interessante. Ele foi à estação de trem responder um anúncio de emprego, né, da empresa ferroviária. Encontrou a sala cheia de candidatos, né? Ele chegou lá e a sala estava cheia de candidatos. De repente, em meio aos ruídos, né, dos trens, que deveriam ser muitos barulhos ali, e ao vozeiro dos passageiros, ele ouviu uma mensagem transmitida em código Morse: o primeiro a entrar no escritório conseguirá o emprego. O rapaz estava atento, ouviu a mensagem, entrou e foi contratado. Então, da mesma maneira, nós devemos estar atento à voz do Espírito Santo. Às vezes estamos em meio, né, no templo, ao meio a tantas barulho, né, e confusão desse presente século que nós estamos vivendo, tantos, né, comentários, tantos problemas, tantas dificuldades, e às vezes não estamos atentos à voz do Espírito Santo. E em meio a tudo isso que está acontecendo, é que o Senhor pode nos mandar uma mensagem em código, né? Que se nós estivermos atentos em oração, meditando na palavra, nós vamos entender. E muitos outros, no meio dessa confusão toda, não vai entender. Então, achei muito interessante estar atento, sensível à voz do Espírito Santo. Isso é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo. E agora nós vamos para o último tópico, que fala assim: Deus quer me usar? Né? E aí, em relação ao amadurecimento espiritual tratado nessa lição, você, meu caro pré-adolescente, talvez possa estar pensando: mas será que Deus quer me usar? Tão novo, né? Eu ainda sou pré-adolescente. Será que essa lição realmente é para mim? Né? Isso aí não é para as pessoas mais velhas? Eu sou apenas um pré-adolescente. Para refletir sobre isso, nós podemos lembrar a você, né, da fala do profeta Jeremias. O que foi que o profeta Jeremias falou para o Senhor? O Jeremias disse:
o Senhor, oh Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem, né? Embora ele tivesse ouvido a voz do Senhor falando com ele naquele momento, né? Que havia deixado claro que para ser um instrumento na mão dele, que Jeremias havia nascido, né? E hoje o Senhor está falando para você também, meu querido, minha querida, né? Deus está falando para você, foi para isso que você nasceu, né? Para fazer a obra do Senhor. Muitas pessoas se perguntam por que objetivo, sobre o objetivo da vida humana, porém poucas obtêm uma resposta convincente. Ao passo que nos rendemos a Cristo, descobrimos que nascemos para realizar o quê? A vontade de Deus, né? Nós nascemos para realizar a vontade de Deus. Na oração popularmente conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que devemos buscar a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita, né? E à luz das Escrituras Sagradas, podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que Deus também quer usar você. Eu tenho certeza que Deus quer usar você, quer usar eu, quer usar a professora Elisana, né? Sem dúvida nenhuma, para realizar o quê? A soberana vontade dele. Foi para isso que você nasceu, né? Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que nós nascemos, para realizarmos a soberana vontade de Deus. Definitivamente, Deus quer usar você, independente da sua idade, independente da minha idade, Deus quer nos usar. Foi para isso que nós nascemos. Por isso, entregamos-nos, né, à vontade totalmente de Deus. E é uma vez só que nós entregamos a nossa vida a Jesus? É todos os dias, diariamente nós devemos submeter-se à sua soberana vontade. Fazendo assim, você será usado poderosamente para impactar esta geração. Gente, mais do que nunca, meus queridos, nós temos que impactar, né? Com o nosso testemunho, com a oração, com a nossa fé genuína, porque estamos vivendo momentos difíceis que nós nunca esperávamos viver. Então, mais do que nunca, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque o Senhor, Ele quer te usar, meu querido. Ele quer te usar aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, nas redes sociais, né? Nesse momento nós estamos sendo limitados a estar com outras pessoas, mas nós podemos impactar através das redes sociais. E é essa nossa mensagem que a lição nos traz neste domingo. E nós estamos aqui muito felizes e queremos pedir a Deus, né, em favor de cada um de vocês, pré-adolescentes, e que o Senhor abençoe cada um e fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a atenção de cada um. Amém. Deus nos abençoe.